O foguete SLS, que levaria a cápsula Orion à nova missão não tripulada em torno da Lua, não pôde ser iniciada. Uma nova janela vai se abrir, talvez, no fim de setembro. Se você quer saber, porque talvez não foi dessa vez que a foguete SLS conseguiu partir, acompanhe esse vídeo até o final. Eu sou o Paulo Bittencourt, se você está chegando agora aqui no Modernidade Ciência, se inscreva no canal, deixe o seu joinha para contribuir aqui com o canal e vamos à análise do porquê que é o foguete SLS, que é a base de lançamento da cápsula Orion, que estava previsto para o lançamento na data de 29 de agosto, não pôde ser realizado. Nós temos que lembrar que já nos testes de carregamento do combustível, alguns meses atrás, houve um problema que abortou naquele momento os testes e tiveram que remarcar todos os testes para carregamento dos combustíveis, né, que são tanto hidrogênio, oxigênio líquido dentro do motor, para alimentar o motor do SLS, não teve sucesso, eles tiveram que remarcar para uma outra ocasião. Há poucas horas do lançamento do foguete, se identificou, segundo a NASA divulgou, uma falha de segurança numa das válvulas de alívio de pressão desses combustíveis. Esses combustíveis eles estão ali em temperaturas chamadas criogênicas, mas uma vez que ele está instalado na torre de lançamento, ele está no espaço, ele está no ambiente aberto, a temperatura externa, ainda mais, né, nessa época na Flórida, é uma temperatura muito mais alta do que ali no interior dos tanques de combustível. Apesar deles terem todo um revestimento, toda uma proteção, mas é inevitável que haja um progressivo aquecimento toda a superfície do foguete, e por mais que eles mantenham toda uma energia de refrigeração, não é como eles estão, o hidrogênio e o oxigênio armazenado em locais que não estão tão expostos. Então é uma dificuldade a mais preservar por muitas e muitas horas o combustível naqueles tanques sem que ele entre num estado de vaporização. Então vocês veem, muitas vezes, quando o foguete está numa plataforma, pequenas tênues gases que vão saindo ali, exatamente em função de uma vaporização de refrigerantes e parte do combustível, que é preferível deixar ele escapar do que criar uma pressão, uma vez que ele, saindo do estado líquido, passando para o estado gasoso, vai começando a formar uma pressão maior dentro daquele cilindro onde está armazenado o combustível. Eles identificaram que uma dessas válvulas não apresentava o funcionamento adequado, fazendo com, por exemplo, a temperatura ainda subir, porque à medida em que aquilo, por exemplo, fosse diminuindo aquela pressão, a temperatura poderia, de repente, ficar ainda num estado controlado. Agora, isso vai ser resolvido, com certeza, dentro dos próximos dias, a menos que descubram um problema muito mais grave, mas é bem provável que em uma semana, mais ou menos, descubram o que era o problema com essa válvula de alívio de pressão. O ponto que eu quero chamar a atenção é que esse foguete SLS, ele, apesar de ser uma missão não tripulada, a missão tem que levar toda a chamada carga paga, que é tudo aquilo que envolve a cápsula Orion, até a Lua e depois trazer de volta. Isso significa que a quantidade de combustível que é colocada no foguete, a quantidade de combustível que também é alimentado no módulo de foguetes, porque a Orion tem, depois na saída
da órbita da Terra, ela tem também um conjunto de propulsores para levá-la até a trajetória com a Lua. Então, a quantidade de massa requerida num foguete como esse é muito maior do que os foguetes que lançam cargas pagas até 450 quilômetros de altura para alimentar, por exemplo, a Estação Espacial Internacional. Só nessa fase de preparação na órbita da Terra para jogar a cápsula Orion no seu rumo até a Lua, ela vai ter que levar até alguns milhares de quilômetros, acho que 8, 9 mil quilômetros de distância, para depois começar a fazer uma série de manobras, aproveitando a própria gravidade da Terra, e como se fosse um efeito de um bumerangue ou de uma funda, né? Aquela que liquidou com o Davi, se aproveita a energia cinética do movimento até que ela é lançada, exatamente, ela é liberada da gravidade da Terra, seguindo exatamente com aquela velocidade que ela atingiu naquele movimento em torno da Terra, até que ela escapa e mantém essa velocidade até chegar à Lua. Durante a trajetória para a Lua, na maior parte da trajetória, dos 300 e vamos dizer 50 mil quilômetros de distância, ela vai sendo atraída pela Lua. Então a força de gravidade da Terra já não é tão incidente e ela vai começando progressivamente a ser acelerada pela gravidade da Lua. Por isso que, ao chegar na Lua, ela tem que fazer uma certa manobra para aproveitar a gravidade da Lua, faz com que ela realmente faça um entorno da Lua, porque senão você gastaria uma quantidade de combustível enorme só para desacelerar a nave, isso não é viável. Então ela aproveita a gravidade da Lua, faz uma espécie de mergulho, como se ela fosse entrar ali na superfície da Lua, só que a partir de um certo momento isso é estabilizado para que ela realmente fique em órbita da Lua. Agora, o fator que eu acho que é muito interessante é que sempre se questionou bastante a quantidade de combustível presente no Saturno V, que era o foguete muito semelhante ao SLS do ponto de vista de tamanho, não da tecnologia. A tecnologia é completamente diferente, passados mais de 50 anos, não é isso que eu estou me referindo, mas do ponto de vista físico, da quantidade de massa para elevar um corpo até uma órbita que depois faça o lançamento para a Lua, é exatamente igual, porque a física não mudou, as leis de Kepler continuam exatamente a mesma, aquela que faz aquele balanceamento entre gravidade, velocidade, massa. Então, essa lei do Kepler não foi alterada. Então, você precisa da mesma quantidade de combustível, ainda que os motores tenham sido mais eficientes e tal, mas do ponto de vista energético, você precisa da mesma quantidade de energia para fazer chegar até aquela órbita. Então, a quantidade de combustível no Saturno V sempre teve alguns questionamentos, né? Principalmente nas viagens tripuladas. Alguns cientistas não americanos, evidentemente, chegaram a calcular que talvez ele não tivesse a quantidade de combustível suficiente para fazer um voo que levasse toda aquela massa, toda aquela carga. Afinal de contas, eram 3 astronautas, mais o oxigênio de sobrevivência, mais os equipamentos, mais o módulo lunar. Então, isso é um fato. Então, a Orion, como ela tem a incumbência de ir até a Lua, ela não pode se furtar de ter a quantidade de massa de combustível necessária nos cálculos para levar até a Lua. E aí que eu vejo que é uma das grandes dificuldades, porque essa quantidade ela é tão grande, tão maior do que normalmente se coloca, mesmo uma tripulação para chegar na estação espacial, mas a estação, como eu disse, está a 450 km de altitude. Então, é muito menos combustível, as manobras para fazer são muito menos complexas, né? Por outro lado, quando você tem que fazer um lançamento dessa magnitude, a complexidade do armazenamento, do controle desse combustível é muito mais
uma coisa muito mais completa. Lembrando que a própria Challenger, quando ela explodiu, foi exatamente num dos boosters que começou ali a vazar combustível a partir do tanque, e ali com uma fissura ali, na verdade um anel de vedação, o combustível acabou saindo por aquilo e aquilo se incendiou e ela acabou explodindo ainda a poucos segundos depois da decolagem. Então esse é um momento muito crítico, eles não podem realmente vacilar com relação a isso. Então vamos aguardar qual é o desdobramento para o novo lançamento e torcer que a NASA realmente tenha as respostas de quanto de fato de combustível ela precisa armazenar para fazer um voo tripulado até a Lua. Lembrando que foguetes que já levaram sondas para pousar na Lua têm uma carga paga muito menor do que a própria nave Orion, que inclusive ela é maior do que o módulo Águia, que foi até a Lua. O módulo Águia estava junto ali com o módulo Columbia, e a Orion, só de dimensão, ela é maior, tanto é que a cápsula Orion vai levar não 3, mas 4 astronautas. Então, a dimensão dela, o diâmetro dela é cerca de 1 metro maior do que era originalmente aquele módulo original da Apollo. Então, a quantidade de energia para levar essa carga hoje até a Lua, sem dúvida nenhuma, ela é mais crítica do que foi no passado. Outra coisa que foi abandonada nesse projeto é que, em vez de depender de células de combustível que tinham lá um tempo limitado, afinal de contas a missão para a Lua foi 3 dias da ida, algumas horas na Lua e o retorno, o complexo da Orion pode ficar até 40 e tantos dias no espaço. Então, em vez de células de combustível, eles vão utilizar painéis solares. Então, isso também vai ter que ser testado, porque esses painéis têm que se abrir corretamente para fornecer a energia de todo o complexo da Orion. É uma outra inovação, né? Que ela, ao circundar a Lua, vai ter que estar com toda essa parte dos painéis solares funcionando. Então, se você gostou aqui do vídeo, peço mais uma vez que se inscreva no canal, coloque o joinha e vamos acompanhar nas próximas semanas exatamente como que a NASA vai superar essas dificuldades e quais são as informações que essa missão vai nos trazer.